A graça e a paz, amados irmãos, louvamos muito a Deus pela oportunidade que Ele nos proporciona de estarmos aqui nesta noite, cultuando a Ele, adorando a Ele, servindo a Ele. Quero também aproveitar e cumprimentar aqueles que estão nos assistindo, que o bondoso Deus abençoe vocês, de onde vocês estiverem aí conectados conosco, sejam agraciados e abençoados. O texto já está aí projetado, amados irmãos, e de fato nós vamos meditar nele. E enquanto vocês, aqueles que não abriram ainda, estão abrindo, eu faço companhia a vocês também, procurando assim o texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, os versos 15 e 16. E a você que gosta de marcar, de anotar, eu já adianto que você fique atento, porque nós vamos ler bastante textos exclusivamente no livro de Atos, tá bom? E aí a minha dica é que você, à medida que eu falar, anote e depois você confere em casa. Então, Atos capítulo 9, verso 15. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ó Deus amado, Deus eterno, digno de toda honra, de toda glória, digno de toda exaltação, digno de toda adoração. Nós estamos aqui reunidos, ó Deus, e o propósito nós já estamos realizando, que é cultuar a Ti. Entender que somos chamados a nos apresentar na noite deste dia, que é o dia do Senhor, dia designado, separado por Ti, para que a Tua igreja se reúna em ajuntamento solene, publicamente, e Te adore, e Te cultue, e Te sirva, Senhor. E aqui estamos, ó Pai. Muito obrigado por esta rica oportunidade. Ó Deus, tudo o que aconteceu até o presente momento, temos a certeza de que por intermédio não das nossas obras, realizações, mas de Cristo, Senhor, que está entre nós e cultua conosco aqui, Ele, Senhor amado, faz com que o nosso culto chegue diante de Ti de forma agradável, de forma como sendo aroma suave às Tuas narinas. É Cristo que canta conosco, é Cristo, Senhor, que participa conosco, é Cristo, Senhor, que faz com que o nosso culto seja aceitável aos Teus olhos. Então, louvado, exaltado seja o Teu santo nome. E agora, Pai, pedimos que nesta hora tão importante da exposição da palavra, tenha compaixão, misericórdia de mim, que estou aqui, Senhor, confiado não nos meus méritos, mas confiado exclusivamente nos méritos de Cristo. Através dele, por ele, Senhor, nos abençoe nesta noite. Fale-nos, ó Deus, poderosamente. Não permita que seja um monólogo, Senhor, de um homem falando a uma plateia, seja virtual ou presencial. Não permita isto. Não permita. Mas que o Senhor me use para a glória do Teu nome, edificação da Tua igreja e vergonha de Satanás, em nome de Jesus. E a prova, Senhor, de eu ser usado por Ti, é que cada vez mais o Senhor vá aparecendo, que Cristo fique evidenciado, que o Teu poder se manifeste e eu vá diminuindo, me ocultando, Senhor, na beleza de Cristo, que vá sendo evidenciado nesta noite. Ó Deus, que eu diminua e que Cristo seja louvado, exaltado para a glória do Teu nome. É o meu interesse, é o meu desejo. Que aqueles que nos assistem, Senhor, agora ou nos assistirão depois, sejam abençoados também, poderosamente. Que aqueles que nos ouvem aqui, Senhor, na redondeza, os nossos vizinhos, ó Pai, quer seja
aqui no primeiro andar, Senhor, quer seja no meu lado esquerdo, no meu lado direito, aonde a minha voz estiver chegando agora, que em nome de Jesus, a tua presença, ó Pai, seja impactante a todos que ouvirem, em nome de Jesus. É assim que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, aos que lembram, na semana passada, eu falei, usando o episódio da vida de Bartimeu, eu falei sobre um encontro transformador. O encontro entre Bartimeu e Cristo trouxe uma transformação à vida de Bartimeu. E hoje eu poderia falar e dar o mesmo tema também, até enumerar parte 2 com outro personagem. Mas eu, assim, resolvi falar sobre o seguinte tema, o título para o nosso sermão, conforme vocês percebem aí, uma conversão radical. Sim, houve um encontro também, e nesse encontro uma conversão radical. Creio que aqueles que já leram o livro de Atos, pelo menos uma vez, ou mais de uma vez, outros, percebem que esse encontro radical, esse encontro transformador que culminou com a conversão radical, que é o nosso tema, foi do apóstolo Paulo, que só depois dessa conversão radical transforma-se no apóstolo Paulo. Até então, ele era simplesmente Saulo de Tarso. Mas a conversão radical que aconteceu na vida dele o levou não só a ser um apóstolo, mas a também ser chamado de Paulo. E aí, meus amados irmãos, a título de introdução, é importante dizer que as Escrituras Sagradas, elas enfatizam que não há impossíveis para Deus. As Escrituras Sagradas mostram que não há impossíveis para Deus. E aí percebe-se essa verdade na ação de Deus na vida de alguns homens, e por que não dizer mulheres também, que foram convertidas por Deus. E um desses homens foi o apóstolo Paulo, que, por vontade divina, ele foi completamente transformado. Houve, de fato, uma conversão radical na vida do apóstolo Paulo. E é isso mesmo, de um homem obscurecido no entendimento, um homem obstinado, perseguidor da igreja. Esse mesmo homem tornou-se um dos seus maiores expoentes, um dos seus maiores defensores. E isso só foi possível após ele ter passado por uma experiência impactante, transformadora, radical, que nós denominamos assim, uma conversão radical. E sobre esse assunto, abrindo aqui um parênteses, sobre esse assunto é importante frisar que a experiência vivida na conversão nem sempre é semelhante para todos que passam por ela. Notem isto. A experiência da conversão, ela não é uma experiência semelhante no sentido de impactante a todos que passam por ela. Exemplo, ou exemplos. Filhos e filhas de pessoas já convertidas a Cristo e que, por graça de Deus, cresceram num ambiente repleto do Evangelho, um ambiente como este, adaptaram-se, acostumaram-se a esse ambiente e que, graças a Deus, não se afastaram, não se desviaram, mas cresceram nesse ambiente e, muitas vezes, perguntadas quando foi a sua conversão, elas nem sabem responder, elas nem sabem denominar. Não houve, assim, algo impactante que gerasse um certo espanto nos de fora. Não é? Pessoas que cresceram cercadas
de amigos, vizinhos, que sempre lhes falaram das coisas referentes ao reino de Deus. Pessoas que viveram essa situação e vivem quando elas se converteram ou se converterão. Né? Geralmente, ao passarem por essa experiência, não produz assim um espanto, um alarme, nem muito menos uma surpresa, porque já se esperava, de fato, isso acontecer. A manifestação da conversão. Haja visto o ambiente que ela vivia, o ambiente que sempre ela estava envolvida. E muitas vezes, ainda com esse parênteses aberto, pessoas que cresceram na igreja por causa, vou chamar de equívoco, né? Não vou assim partir para um lado mais rude, mas por causa de um equívoco no meio evangélico, que se valoriza, entre aspas, aquelas pessoas que tiveram uma conversão radical, que geraram espanto. E aí muitas pessoas até ganharam e ganham dinheiro com isso, porque gravaram naquela época, anos 90, fitas, cassetes, hoje não existe mais, não é? CDs. E aí começaram a perambular de igreja em igreja, dando seu testemunho. E muitas pessoas, às vezes, até admiravam e diziam, isso que foi uma conversão. E a pessoa que cresceu na igreja, que teve uma vida toda graciosamente guardada por Deus, ficava até envergonhada, porque dizia, eu não tenho nada para contar da minha conversão. Sabe? Parece que realmente o crente mesmo é aquele que, depois de ter vivido uma vida aí fora, atolada no pecado, agora se converteu. Esse fica em evidência. Eu, que nem sei o dia da minha conversão, porque sempre cresci aqui, às vezes fico até meio envergonhado de conversar, porque alguém diz assim, e aí, tua conversão? Quando devia ser justamente o oposto. Aquele e aquela que cresceu na igreja, devia dizer, graças a Deus, que fui guardado e que não vivi essa experiência que você está aí relatando. Deus me guardou de tudo isso. Eu louvo a Ele pela minha vida. E até o louvo, porque não sei nem denominar o dia da minha conversão. Sei que eu nasci de novo. Sei que eu creio nele. Sei que eu ando com ele. Ele é o meu Salvador. Houve uma conversão na minha vida. Embora para o mundo não tenha gerado esse impacto. Mas o importante é que houve. Não é? Já outras pessoas aí, essas que eu relatei, que fazem e que divulgam, propagam, né? Infelizmente, elas nasceram em um ambiente desprovido da palavra de Deus, ou estavam nesse ambiente e, por razões que só pertencem a Deus, se desviaram e abandonaram e, de fato, se afundaram no mundo, nesse mundo pecaminoso, né? Fizeram coisas horrorosas aos olhos da fé, porque estavam desprovidos de qualquer contato com o evangelho. Geralmente são pessoas que, quando se convertem dessa vida notoriamente pecaminosa, isso, de fato, gera um impacto. E não poucas vezes até para aqueles cristãos mais bereanos, que gostam de analisar as escrituras, que gostam de ponderar, que não são muito levados às emoções apenas, mas que pensam também, junto com as emoções, até desconfiam. E ficam assim, será que realmente aconteceu uma conversão mesmo? Não é? Será que aconteceu uma transformação? Será que houve um novo nascimento aí mesmo? Não é? Será? E está certo em desconfiar mesmo, porque quantas pessoas que saíram desse mundo pecaminoso, entre aspas, saíram e adentraram nas fileiras das igrejas evangélicas, e aí vieram com a proposta apenas de continuar fazendo sucesso, falo de cantores, e que vieram apenas mudando, gravaram um CD, mas não fizeram sucesso no meio gospel e voltaram para lá. Então, quando alguém realmente envolvido em uma vida bem distante da ética cristã se converte, gera esse impacto. E aqui, voltando para a Escritura Sagrada, o apóstolo Paulo também gerou esse impacto. Só que, de fato, de forma positiva.
Houve ali conversão genuína. Mas haja vista quem foi o apóstolo Paulo, que, repito, antes era Saulo de Tarso, suas atitudes, seu comportamento, sua visão do cristianismo. Houve desconfiança até entre os discípulos. Isso é bom para você não achar. Será que eu não estou julgando não quando eu desconfio? Não. Quando Paulo, agora apóstolo, se converte, os outros apóstolos ficaram com o pé atrás. Porque pensaram, houve conversão mesmo, ele está se disfarçando para entrar no nosso meio e nos pegar e nos torturar, e nos matar, nos querer levar a negar a fé, né? Foi obrigado alguém pegar no braço de Paulo, levar ele, apresentar e dizer, não, confio em mim, confio. Ele nasceu mesmo, houve conversão na vida dele. Também foi o impacto que gerou na época, não é? Agora, a desconfiança ela vai sendo dissipada na proporção que o suposto convertido vai demonstrando os frutos característicos do novo nascimento. Pois bem, com base na vida de Paulo, vamos aprender sobre o poder transformador que Deus exerce na vida do pecador e a conversão radical que aconteceu com o apóstolo Paulo. E aí eu separei 3 tópicos bem básicos. O primeiro, nós vamos analisar a vida do apóstolo e perceber que, em primeiro lugar, não existe caso perdido para Deus. Não existe caso perdido para Deus, quando se trata de conversão de pecadores. Isso porque, irmãos e irmãs, quando nós estudamos a conversão acontecida na vida do apóstolo, nós percebemos algo extraordinário. Isso porque Deus, ele transformou um homem embrutecido, um homem muito violento, em um discípulo de Jesus. Se não, vejamos algumas verdades descritas, principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos, sobre Paulo. As Escrituras mostram que Paulo aprovou, entre outras mortes, a morte do diácono Estevão, o primeiro diácono a ser martirizado na história da igreja. Quando nós lemos o capítulo 7, verso 58 de Atos, a parte B, a Escritura diz assim: as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui é um resumo do que aconteceu com Estevão. Estevão foi apedrejado publicamente, martirizado. E ali havia um jovem chamado Saulo, que estava presenciando o ato e aprovando o ato, ao ponto que, ao término da morte de Estevão, as pessoas vêm e depositam as vestes aos pés de Saulo, dizendo assim: cumprimos de fato a nossa missão, matamos o herege. E Paulo está lá dizendo: muito bem, eu os aprovo. E a Bíblia de Genebra, quando ela comenta essa passagem, ela diz assim: Saulo, que mais tarde seria chamado de Paulo, era associado ao Sinédrio, pois era fariseu, e possivelmente foi um dos instigadores do julgamento de Estevão. Então a Bíblia de Genebra traz a possibilidade de que Saulo estava ali, mexendo os pauzinhos do ditado popular brasileiro, sabe? Orquestrando, incitando a turma para matar Estevão. E sobre isso, as Escrituras dizem que quando Estevão estava morrendo, Paulo estava ali aprovando, consentindo naquela morte. Ainda no capítulo 7, avançando e chegando ao versículo 60, a partezinha final, só a frase final, diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Estevão estava sendo martirizado e Saulo estava lá consentindo, aprovando. O próprio apóstolo, após a conversão radical que veio sobre ele, o apóstolo Paulo não negou o seu passado. Ele admitiu a participação na morte de Estevão. O livro de Atos, à frente, no capítulo 22, verso 20, diz assim: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam.
Então, Paulo está ali dizendo, esse era o tipo de homem que eu era. Né? De tal maneira, meus irmãos e irmãs, que isso nos revela que Paulo era muito agressivo, muito violento com os seguidores de Jesus. Capítulo 8, logo após a morte de Estevão, no capítulo 8, verso 3, diz assim, Saulo, por sua vez, ia a todos os lugares para assolar a igreja, indo de casa em casa, arrastando para fora tanto homens como mulheres, lançando todos na prisão. Sabe? Mais uma vez, eu trago para vocês o comentário da Bíblia de Genebra, que diz assim, o verbo grego assolar tem um significado considerável, refletindo não apenas perseguição ideológica, como também a violência física por meio de torturas. Paulo perseguia de forma ideológica, Paulo perseguia torturando, Paulo era terrível. Ele era, de fato, inimigo número 1 da igreja. Por vontade dele, ele destruiria a igreja. Se não ouçamos as palavras do próprio, no capítulo 22 de Atos, verso 4, que diz, perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Isso é Paulo, após a conversão, dizendo, eu persegui o caminho até a morte, prendendo, colocando no cárcere homens e mulheres. Significa que Paulo, antes da conversão radical acontecida na vida dele, Paulo estava disposto a andar por toda parte perseguindo os servos de Jesus, irmãos. Ele estava disposto a andar por toda parte martirizando, perseguindo, causando terror a todos os servos de Jesus. No capítulo 9, verso 1 e verso 2, abrindo o capítulo de Atos 9, diz assim, enquanto isso, Saulo ameaçava de morte os discípulos do Senhor. Já imaginou? Ele ameaçava, ele torturava, ele perseguia. Né? Dirigindo-se ao sumo sacerdote de Jerusalém, pediu-lhe uma carta para as sinagogas de Damasco, pedindo cooperação delas na perseguição a todos os seguidores de Cristo que encontrasse ali. Tanto homens como mulheres, seguidores do caminho, para que pudesse levá-los presos para Jerusalém. Paulo estava disposto a ir aonde fosse necessário para capturar todo aquele que era discípulo de Jesus, para ou fazê-lo negar a fé, ou de fato tirar a vida desse discípulo. Paulo odiava, repito, a igreja, irmãos. E comentando este versículo primeiro, um estudioso das Escrituras disse que Saulo participou do assassinato de Estevão e prosseguia seus esforços para erradicar a fé cristã. Para ele não estava simplesmente satisfatório matar Estevão. Ele queria eliminar essa religião, esse caminho que ele chamava seita. Não é? Em outras palavras, Saulo era seu nome antes da conversão. E antes da conversão, Saulo não dava descanso aos discípulos de Jesus. Não dava, irmãos. Contextualizando, eu e você, se fosse naquela época, não tinha liberdade de estar com as portas abertas publicamente num culto como este. Não tinha. Se ele soubesse, ele vinha e aí capturava todos nós e martirizava todos nós. Não sem antes nos torturar psicologicamente para que publicamente a gente negasse a fé em Cristo. Quem negasse, ele estaria satisfeito. Cumpri meu propósito. Você negou a fé nesse Cristo. Se você não nega, seria levado à praça pública e torturado, para depois ser lançado em um cárcere e culminar com a sua morte, se você realmente persistisse em negar a fé. Esse era Saulo de Tarso. Ouçamos o que disse ele também em Atos 26, 11, quando ele testemunha dizendo, muitas vezes os castiguei
por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas, eu os perseguia. E aqui cabe uma aplicação para nós, irmãos. Depois de tudo que foi exposto até o presente momento, será que, para mim, para você, com a descrição de um homem violento, sanguinário como este, será que havia possibilidade de salvação para alguém assim? De conversão? Não é? Não seria Paulo um caso perdido para Deus? Absolutamente não, irmãos. Nós vamos ver mais à frente que a obra realizada por Deus na vida desse homem, o convertendo radicalmente, foi algo extraordinário. Pois a vida de Paulo só exemplifica para nós e testifica de que não há impossíveis para Deus. Não há caso perdido para Deus. Não há uma vida tão distante, tão pecaminosa. Não há uma pessoa tão afundada na lama do pecado. Não há uma pessoa tão presa nas garras de Satanás, cujo, se Deus tiver o propósito, ele não possa arrancá-la de lá poderosamente, a convertendo radicalmente, a transformando em uma nova criatura. Não há caso perdido para Deus, não há. E em segundo lugar, eu destaquei aqui para nós o seguinte: Deus, ele é soberano sobre o querer do homem. É por isso que para ele não há caso perdido. Porque quem está no controle não é o homem, é Deus. Percebe? Quem está realmente governando não é o homem, é Deus. E Deus é soberano sobre a vontade do homem. E aqui eu não estou dizendo que o homem não tenha vontade própria, ele tem. Mas a vontade dele é submissa à vontade maior, daquele que de fato é soberano sobre tudo e sobre todos. Porque, meus amados, não devemos deixar de notar algo muito importante quando estudamos a conversão de Paulo. Até então, ele foi descrito aqui como cruel, sanguinário e que apavorava os crentes em Jesus Cristo. Notem que a vontade de Paulo era destruir a igreja. O desejo de Paulo era realmente eliminar os cristãos. Porém, a vontade de Deus era que Paulo fosse um apóstolo e fosse um pregador desse evangelho que ele estava querendo apagar, tirar de cena. A pergunta que fica é: quem vence aqui? A vontade humana ou a vontade divina? Ou você acha que Paulo, por vontade própria, por vontade própria, um dia ele iria escolher abandonar tudo que estava fazendo e seguir a Jesus, irmãos? Use sua lógica. Você é inteligente. Quando você lê os relatos, que eu aqui fiz apenas uma síntese pequena, você vai ver que jamais o apóstolo Paulo, deixado a sua própria vontade, ele iria se converter. Não iria. A vontade dele era justamente o que ele estava fazendo. Paulo estava convicto de que ele estava certo. Ele não estava fazendo tudo o que estava fazendo simplesmente por diversão. Não, ele estava convicto de que ele estava defendendo os princípios da sua religião. Quando Paulo perseguia a igreja, Paulo estava defendendo ali tudo aquilo que ela havia aprendido aos pés de Gamaliel, desde cedo. Para Paulo, de fato, o cristianismo era uma seita. Jesus era uma fraude. E o certo era realmente a religião que ele aprendeu desde novinho. No ditado bem popular nordestino e brasileiro, pura gema. Paulo era, de fato, alguém muito sábio. Se sobressaía sobre todos da sua época em intelectualidade. Paulo estava dizendo assim: tudo que eu faço em nome de Deus. Porque esses hereges, de fato, devem ser eliminados. Então, Paulo jamais mudaria esse conceito por si próprio. Jamais.
só nos mostra que a vontade do homem é submissa à vontade de Deus. O homem tem vontade, o homem faz suas escolhas, mas Deus é soberano acima da vontade do homem, das escolhas do homem. Paulo escolheu ir a Damasco. Qual era o plano dele? Tinha uma carta na mão e estava dizendo, eu vou, autorizado pelas autoridades, a aniquilar os cristãos. Vou trazer aqui todo mundo preso. Porém, havia uma vontade maior, havia uma vontade superior, havia alguém que mandava no ser humano, porque Paulo é o vaso. E o oleiro está acima dele, foi o oleiro que fez ele. Percebe? O oleiro tem controle sobre o vaso. Então o oleiro tinha outro plano, outra vontade, outro desígnio. E na hora realmente da confrontação das vontades, qual é a vontade que se submete, qual é a vontade que prevalece? Não é? Note, irmãos, Paulo queria destruir a igreja. Mas Deus disse, não. Esse povo que você quer destruir, você vai se transformar no maior representante deles para confundir tudo e todos aqui. Esses que você quer eliminar, você vai defendê-los. E aí, por isso que o texto que eu li inicialmente, o versículo 15, que eu vou ler daqui a pouco também no decorrer ainda da exposição, vai dizer que Deus diz, ele é um instrumento escolhido por mim para levar o meu nome aos reis e aos gentios. Paulo não sabia. Paulo tinha um projeto, Deus tinha outro. Isso aqui, quando nós nos aprofundamos um pouco mais, nos leva aí o que nós entendemos como o decreto de Deus, irmãos, que vai se revelando gradualmente na história humana. Mas não acontece nada que pega Deus de surpresa. Paulo estava ali, seguindo sua vontade, seu desejo, e Deus no trono dizendo assim, você nem sabe, mas no dia tal, tu se dirigindo a Damasco, te lançarei no chão e te converterei. Eu vou vencer sua vontade. E você não vai ficar assim, arrependido, dizendo, eu estou aqui a pulso, eu estou aqui porque eu reconheço que a minha vontade não é estar, não. Mas ele é mais forte do que eu. Você não vai ver isso. Ninguém que se converte, irmão. Ninguém. Deus é tão maravilhoso, tão lindo, que a vontade dele vence a vontade do homem. E o homem, no lugar de reclamar porque foi vencido, ele louva a Deus e diz assim, ainda bem que a vontade dele venceu a minha vontade, porque a minha vontade, hoje eu vejo, estava errada, estava direcionada para o pecado. Ainda bem que a vontade dele me encontrou no caminho e me converteu. Oh Deus, muito obrigado por me tirar daquela vida que eu estava levando de acordo com os meus desejos. Muito obrigado. Porque, como já disse acertadamente Charles Spurgeon, Deus não pega ninguém e traz pelas orelhas, não, irmão. Para o céu, não. A pessoa, eu não quero, não. Não é assim que funciona, não. Deus trabalha vencendo a vontade humana de forma tão linda que aquele que é vencido diz, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o melhor que aconteceu. Oh, que dia glorioso foi a minha conversão. Oh, como Deus foi bom para comigo. Ninguém reclama porque foi vencido, não. Ninguém. Se você vê alguém reclamando, ele nem entendeu o evangelho. Ele está errado no meio do evangelho. Ou por acaso você se arrependeu porque sua vontade foi vencida? Porque Deus venceu você e trouxe você? Ninguém. Né? Paulo também não. Nota, irmãos, que o versículo 15 que eu já li logo no início diz assim, Atos 9,15. Mas o Senhor lhe disse. O Senhor disse a quem? A Ananias. Quando você lê todo o contexto que cerca o episódio da conversão radical de Paulo, você vai ver justamente Ananias desconfiado. O que eu falei na introdução. Paulo, com a carta nas mãos, fúria no coração, obstinação na mente, se dirige para Damasco dizendo, eu vou. E ninguém me detém, vou na força aqui e vou trazer todos os hereges, vou aniquilar os cristãos, vou acabar com essa seita dos seguidores de Jesus. Aí, de repente, o que é que acontece? Uma luz brilha rapidamente, né? Lança Paulo no chão, uma voz vem autoritativamente e Paulo nem discute com a voz.
Como diz Hernandes, acertadamente, o touro bravo agora está mansinho, mansinho, dizendo, Senhor, Senhor, quem és tu que falas comigo? Por que o senhor está falando, quem és tu, Senhor? Cadê o homem bravo, valente? Está vencido, está lançado no chão. Percebe? Pelo um poder superior, que é o poder de Deus. Então, quando isso acontece, Paulo fica privado da visão, e aí aquele homem violento agora tem que ser conduzido, porque nem enxergar enxerga, dependendo dos outros para conduzi-lo. Há uma rua chamada direita, e aí fica lá. E aí Deus vai até Ananias, um homem de Deus, um profeta da época. Diz, Ananias, levanta-te, vai à rua chamada direita, vai lá e vai orar por Saulo. Ele está lá. Vai lá, coloca a mão sobre ele, o abençoa. Ele está orando. Paulo já está convertido, já está orando, já é crente lá. E Ananias assim, Senhor, calma, não é assim não. Eu tenho escutado falar sobre esse homem. Lembra da desconfiança? E eu ouço dizer que ele é violento, eu ouço dizer que ele é uma pessoa terrível, ele pega todo mundo e martiriza. Então, Senhor, eu vou lá falar com uma fera dessa? Aí é por isso que o Senhor diz, ó, mas o Senhor lhe disse a Ananias, vai. E eu acho lindo também, ou a vontade de Deus vencer a vontade de Ananias. Ananias disse, não vou não, vou ficar aqui. Ele foi, porque havia uma voz de comando. Vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido. Uau, né? Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então Deus está dizendo, vá. Paulo era um tolo, era um bobo, não sabia o que estava fazendo, não. Mas ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome. A partir de hoje, ele diz, Saulo de Tarso vira Paulo, o pregador, o apóstolo, e vai ser o expoente do cristianismo agora. Né? Meus irmãos e irmãs, antes da conversão, o desejo desse homem era eliminar todos os cristãos. Isto porque, eu repito, ele odiava a igreja. Todavia, ele não sabia que Deus já tinha ele não sabia, Paulo não sabia, que Deus já tinha elegido ele, antes da fundação do mundo, para tornar-se participante daqueles que ele tensionava matar. Paulo não sabia de nada, mas Paulo era um escolhido, o texto diz. Ele era um escolhido. Deus já havia designado na eternidade salvar o apóstolo Paulo. Paulo era um eleito, e um eleito não só para ser salvo, mas um eleito para ser salvo e um eleito para ser também um apóstolo de Jesus Cristo. Né? E aí é bem interessante, irmãos, que quando a vontade do homem se choca com a vontade de Deus, o Senhor sempre vence, irmãos. O homem tem sua vontade, está aí fazendo, afinal as pessoas estão aí fora, passando aqui, zombando da gente, talvez. As pessoas estão aí achando que elas são livres, dizendo assim, faço o que quero. Tem vontade, entre aspas. Mas no dia que o Senhor disser, vem, vem, inclusive pela morte, acabou. Porque se eu fosse livre totalmente, eu não morreria, porque a minha vontade era não morrer. Por que morro? Porque a minha vontade é limitada e eu não tenho poder completo sobre ela. Percebe? Então, muitas coisas os homens fazem, mas há uma vontade superior sobre essa vontade humana, que quando quer se manifestar, a vence. Quando há um choque entre a vontade do homem e a vontade de Deus, não tem debate, não. A vontade de Deus vai lá e vence a vontade humana e ponto final. Sabe? Atos capítulo 9, verso 3 a 6, narra a conversão de Paulo. Eu já descrevi, quando diz, quando Saulo estava se aproximando de Damasco em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou em seu redor, ou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, ou a voz dizendo, por que você está me perseguindo? Nota? E aí, ó, Saulo agora mansinho, né? A voz, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Aí Saulo diz, quem é o Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Até então Saulo dizia, Jesus é uma fraude. Jesus não ressuscitou, não.
Esses discípulos aí roubaram o corpo dele, esconderam, estão enganando, são impostores. Mas agora a voz de Cristo fala audivelmente com Saulo e diz assim: eu sou Jesus que você está perseguindo. Pergunta aqui para nós: e por que Saulo não disse assim? Ah, é? Então eu já matei vários seguidores do Senhor e agora vou agora resolver a parada contigo mesmo. Até então estou perseguindo seus discípulos. É o Senhor, então agora vamos resolver nós dois? Cadê a vontade de Saulo? Cadê o homem violento? Cadê o homem embrutecido? Está vencido pela uma vontade superior do que a dele. Percebe? Está vencido. E aí, não só Jesus se apresenta dizendo assim: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Jesus agora vai falar autoritativamente com ele para mostrar quem é que manda, qual é a vontade que prevalece, se é a do homem ou a de Deus. Jesus então diz: agora, não será mais tarde não, agora levante-se, entre na cidade e lá espere as minhas próximas instruções. Percebe? Acabou a vontade de Paulo, irmão. Acabou. Há um comando: levante-se, entre na cidade, espere até eu dar novas ordens a você. O que me chama aqui a atenção é que Paulo faz exatamente o que a voz de Jesus manda. Por quê? Porque a vontade de Paulo foi embora. A vontade de Paulo foi destruída nesse sentido. A partir de agora, ele vai escrever coisas lindas como: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: a minha vontade morreu, a vontade que tem agora em mim é a de Cristo. Percebe? Ele vai escrever nas cartas, não vai? Dizer: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não é? Ele vai dizer: se depender de mim, eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa da igreja, ainda vou ficar com vocês aqui. A vontade dele morreu. A vontade dele agora é a vontade de Deus para a vida dele em Cristo, irmão. Percebe? É interessante notar que Jesus não perguntou se Paulo desejava aceitá-lo. Cadê o convite? Senhor, quem é que fala comigo? Eu sou Jesus a quem você persegue. Pergunta para você: você me aceita? Abre o coração para eu entrar? E aí? Me dá uma chance? Eu posso andar com você? Você quer que eu esteja com você? Qual é a sua vontade? Diga. Não tem nada disso, irmão. Isso é relacionado a homens. Estamos falando de um Deus poderoso, tremendo, digno de toda honra, superior a tudo e a todos, irmãos. Ora, quando Deus quer converter alguém, Deus vai se submeter ao indivíduo querer ou não aceitá-lo. Isso é absurdo, meu irmão. Isso é diminuir quem é Deus. Não, pastor, mas é porque Deus não violenta a vontade humana. Ué, o que ele fez com Paulo? Cadê a vontade de Paulo? E de todos os outros que você vai ver, né, na Escritura Sagrada. E não tem violência nenhuma aqui. Tem alguém mostrando quem é que manda, irmão. Tem alguém superior. E tem alguém reconhecendo agora que até então ele desconhecia essa vontade superior. Mas uma vez encontrando essa vontade superior, rende-se a ela. Não só porque é superior, mas é a melhor coisa que pode lhe acontecer. Essa vontade é a melhor proposta de vida para o ser humano. Não há vida melhor do que seguir essa vontade. Percebe? Então, Jesus não perguntou se Paulo desejava aceitá-lo ou não. Jesus não perguntou se Paulo queria ser um dos discípulos ou não. Jesus nem perguntou se Paulo abriria o coração para deixar Jesus entrar. Né? Nada disso aconteceu não, irmãos. Porque o chamado de Jesus é um chamado irresistível. Percebe? O chamado de Jesus é irresistível. Aqui você precisa aprender em teologia a distinção entre o chamado eficaz de Deus, específico, irresistível, e o chamado geral do Evangelho. O chamado geral do Evangelho é resistido pelo homem. É quando você prega, é quando eu prego, é o chamado geral, que o homem está dizendo: não quero, está resistindo. Agora, quando você prega e Deus usa a sua voz, e através da sua voz, Ele fala por meio de você irresistivelmente,
aplicando o chamado dele, é impossível o homem não se render ao chamado de Deus. Percebe? Impossível. Então, quando o homem diz assim, soberbamente, eu não aceito, claro, ele não aceita. Ele está rejeitando o chamado geral, que vai realmente testificar a sua condenação no juízo final. Porque lá ele vai ficar evidenciado. Você rejeitou, você não quis. Ele vai dizer, realmente eu rejeitei. Eu disse não. Mas quando o chamado eficaz, específico, irresistível, que é a ação do Espírito Santo no coração do pecador, alcança o pecador, esse pecador é vencido na sua vontade. E ele diz então, eu quero, eu aceito, eu me rendo, eu me converto. É a melhor proposta de vida, é o melhor caminho. Eu estava errado, eu estava obscurecido no entendimento. Eu, de fato, agora quero andar com Cristo. E ele se rende. E ele anda com Cristo, irmãos. Cristo venceu o apóstolo. Ou melhor, Cristo venceu Saulo, transformando ele no apóstolo. E resumindo, para caminhar para o final, irmãos, a vontade de Paulo era uma, a vontade de Jesus era outra. É importante notar também que o vencido aqui, que é Paulo, ele não reclamou, dizendo assim, mas eu não queria ser crente, não. Eu sou um apóstolo frustrado, eu estou aqui a pulso, porque eu estou aqui, porque o Senhor tem mais poder do que eu. Você não vai ver isso, irmão. Você vai ver um homem apaixonado, um homem que ama o evangelho, um homem resignado, um homem que, se pudesse, estaria dizendo assim, se eu conhecesse esse caminho desde a infância, quanto tempo ainda perseguindo o caminho, se tivesse acontecido a conversão lá atrás. De certa maneira, é isso que acontece com todo aquele que nasceu de novo. Principalmente aquelas pessoas que foram chamadas já depois de um tempo, que tiveram uma vida aí fora, uma vida pregressa, uma vida realmente pecaminosa, sabe? Se você conversar com alguém assim, que entende o evangelho, pode ter certeza que ele vai dizer assim, não, realmente, se eu pudesse, eu tinha me convertido antes. Se dependesse da minha vontade, conhecendo o que eu conheço hoje, eu não teria vivido a vida que eu vivi lá atrás. Não teria. Percebe? E louva a Deus dizendo, mas obrigado, porque há tempo o Senhor me encontrou, venceu a minha vontade e hoje em Cristo eu sou uma nova criatura para a glória de Deus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. As pessoas podem até falar de quem eu fui, mas o que importa não é o que eu fui, é o que eu sou hoje. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Percebe? Aí você anda de cabeça erguida. Satanás vai fazer o quê? Vai usar pessoas para lembrar o teu passado. Mas você fez isso, você andou assim. Vai falar só de coisas anteriores. E você diz, você está voltando ao passado, isso para mim não interessa. O que interessa é o que eu sou hoje em Cristo Jesus. Percebe? Em Cristo sou uma nova criatura, nasci de novo para a glória de Deus. Não é? E aí, irmãos, note que o vencido não ficou arrependido de ter sido vencido. O vencido louvou a Deus, porque justamente sua vontade foi convertida. E aí o vencido entendeu depois o que havia acontecido com ele, ao ponto do apóstolo Paulo escrever a carta aos Gálatas, e no capítulo 1, verso 15, olha o que é que Paulo diz assim, ó, antes mesmo de eu nascer, olha ele entendendo, que ele era um escolhido. Antes mesmo de eu nascer, Deus tinha me escolhido para ser dele. Opa, a primeira escolha de Deus, para ser de Deus, para ser crente, para nascer de novo. Chamando-me por sua graça. Então Paulo diz, a minha conversão foi um ato gracioso de Deus, foi radical. Agora, eu só me converti naquele dia onde foi lançado no chão, porque antes do meu nascimento, Deus já tinha me escolhido para ser dele. Paulo está entendendo a doutrina da eleição e dizendo, se Deus não tivesse me elegido, como Raimundo orou aqui, jamais eu teria me convertido. Jamais eu teria me convertido. A minha conversão no tempo e na história é resultado da eleição na eternidade. Sem a eleição, não teria acontecido conversão. Eu teria seguido a minha vida pecaminosa, eliminando os crentes, ou tentando eliminar. Né? Mas porque Deus havia me escolhido, eu não sabia disso quando eu estava no pecado, eu vinha saber agora, convertido. Foi o que Paulo entendeu. Aí Paulo disse algo lindo também em Romanos 9,16, quando Paulo disse, assim,
pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O que ele está dizendo não depende da vontade humana, depende da vontade de Deus, misericordiosamente, vencendo essa vontade humana. Se Deus não agir, eu e você vamos pregar, nada vai acontecer. Se Deus agir, uma palavrinha solta, uma palavrinha que você talvez diga, você se converteu só com isso, já é suficiente para o Espírito Santo aplicar no coração do pecador e ali haver conversão, vencendo a vontade do pecador. Ou não tem esse testemunho? Às vezes alguém fala 1 hora, nada acontece. O outro vem e falou 30 segundos, a pessoa se converteu. Por quê? Porque não depende. Depende de Deus agir, irmãos. Em último lugar, Deus pode transformar o pior dos pecadores em um instrumento para proclamar a sua palavra. É o resumo de tudo, né? É o resumo de tudo. Deus transformou o apóstolo Paulo para ser o instrumento da palavra, irmãos. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. De prender as pessoas, ele passou a ser preso. De ameaçar as pessoas de morte, ele passou a ser ameaçado. De executador, ele foi executado no final da vida, sem negar a fé, amando ao seu Senhor, que o venceu no caminho de Damasco. Paulo foi sensacional, na força do Espírito Santo, é claro. Escreveu 13 cartas, tendo a possibilidade de mais uma, que é Hebreus. Isso registradas na Escritura como palavra de Deus, fora aquelas que se perderam. Foi o maior evangelista, o maior teólogo daquele contexto da história. Foi um homem realmente sensacional, porque teve uma conversão radical, vencido na sua vontade, passou a viver a vontade de Deus. E na vontade de Deus, ele caminhou até o último dia da vida dele. E nunca você encontra uma palavra do apóstolo demonstrando arrependimento por ter sido vencido por Deus na estrada de Damasco. O que você tem é gratidão. O que você tem é um homem, de fato, amante do Evangelho, que divulgou o Evangelho e deixou para nós essa tocha para a gente levar até onde o Senhor nos permitir. Então, isso só nos mostra, já assim, terminando e aplicando essa palavra a nós, que nunca diga para tal pessoa que não há mais jeito. Não diga isso, irmãos. Às vezes, nós que estamos envolvidos em contexto de sofrimento, com pessoas dando trabalho, às vezes a gente diz, sinceramente, não tem não, fulano não tem mais jeito, não tem mais jeito. Essa frase é uma frase ímpia, mundana, que desesperançosa. Já viu aquela pessoa que diz, para fulano só a morte dá jeito agora. Não há caso perdido para Deus. Lembre-se da conversão de Saulo. Não há. Não pense também que o homem ele é livre para fazer o que quiser, todo o tempo. Ele tem liberdade, condicionada a uma liberdade maior, soberana, que é a liberdade de Deus. Isso ficou claro. Paulo foi livre até que o momento designado na eternidade se manifestasse no tempo e o vencesse na estrada de Damasco. Ali acabou a liberdade de Paulo. Ali Paulo tornou-se um prisioneiro de Cristo. Ali Paulo tornou-se um escravo de Cristo. Ali sua liberdade evaporou-se. E ele passou a viver, de fato, a liberdade do Evangelho em Cristo Jesus. A vontade de Deus. Então não pense assim, não, o homem é livre para fazer tudo o que ele quer. Não, vírgula, até onde Deus permitir ele ir. Se Deus estiver permitindo, ele vai mesmo. Agora, na hora que Deus disser parou, parou. Não anda mais 1 milímetro fora da vontade dessa liberdade maior. Percebe? Não se espante se você vê aquela pessoa que muitos julgam ser o pior dos pecadores, convertido radicalmente ao Evangelho. Não se espante. De repente, talvez seja prudente, se você não conhece ainda e está no início, você ficar ali analisando os frutos. Mas não se espante, conversões extraordinárias podem e acontecem.
homens e mulheres são vencidos na sua vontade, pela vontade de Deus e transformados em servos e servas de Deus, quiçá até pastores, não é? E aí o apóstolo Paulo citou as últimas palavras que eu cito aqui em 1 Timóteo 1,15, quando ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. A palavra que eu preguei é fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, disse o apóstolo Paulo, dos quais eu sou o principal. Então, Paulo se enxergou como o principal dos pecadores, mas foi alcançado, transformado pela graça, porque não há caso perdido. A vontade de Deus é superior à vontade do homem. E Deus pode transformar o principal dos pecadores em o maior expoente do cristianismo. Há esperança para mim, para você, para os nossos familiares, para as pessoas aí fora. Vamos ficar em pé e orar ao nosso Deus. Ó Deus amado, Deus eterno, em nome de Jesus, nós aprendemos com a vida de Saulo, que foi transformado em Paulo, que não há impossíveis para ti, Senhor. Isso é algo que deve impulsionar os nossos corações a evangelizar, a não desistir, Senhor, daquele, daquela, que muitas vezes, ó Deus, nós já pregamos, anunciamos e nada aconteceu. Se o Senhor desejar e quiser, o Senhor pode vencer essa vontade obstinada, pecaminosa, essa vontade, Senhor, endurecida. O Senhor pode transformar, não só a vencendo, mas pode transformar em um homem, uma mulher, ó Deus, que ama o Evangelho, que propaga o Evangelho, que serve, Senhor amado, de um testemunho lindo de que houve uma transformação de vida. Então, em nome de Jesus, aplique essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. E muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas ter sido transformadas por Ti, pela conversão que aconteceu em nossas vidas. Seja uma conversão assim, ó Pai, tranquila, sem muito alarde, ou aquela conversão impactante. O importante é que houve um novo nascimento em nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, por ter vencido a nossa vontade. E nós aqui dizemos, foi a melhor coisa que já nos aconteceu. Termos sido vencidos por Ti e andarmos de acordo com o Teu querer para as nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.